Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Que bom estar aqui com você novamente. Se você caiu de paraquedas agora nesse vídeo, nesse áudio, a gente quer te situar. Que lugar é esse, né? Nós estamos, durante esses dias aqui, gastando um tempo, estudando um pouquinho mais do livro que você está vendo aqui na tela, Esperança Além da Crise, do pastor Mark Filling. E é muito bom estar aqui com você. Hoje nós estamos trabalhando o capítulo número 3 e o título é A Vacina Definitiva. Mas antes, eu quero apresentar meus convidados aqui, os nossos amigos. Vamos lá. Pastor, eu, Arif Bruno, eu trabalho aqui com o pessoal, com todo o público da pastoral aqui, mas principalmente com a pastoral universitária, com a galera aqui dos universitários, trabalhando um pouquinho com esse público. Aqui onde? Aqui onde? Aqui no NASP São Paulo. Ah, tá. Muito bom. Pastor Eric, trabalho aqui também no NASP São Paulo, com as crianças da educação básica. Prazer estar aqui. Que bom ter aqui os meus amigos aqui junto. E você é convidado a conhecer mais material desse nosso canal, tá bom? Se inscreva, o NASP C1, o NASP SP, olhe os outros materiais que nós temos aí. É muito bom que isso, de alguma maneira, venha te ajudar na sua vida espiritual, na sua trajetória com Cristo. Pois bem, entrando então no nosso assunto, já que eu falei o título, A Vacina Definitiva. Nesse momento de pandemia, a gente ouve falar muito de vacina, como nunca a gente ouviu tanto falar na nossa história. Pelo menos na minha vida, essa é a impressão que eu tenho, né? A gente já ouviu falar muito de vacina, mas nessa intensidade, nunca, né? Alguns meses atrás, a gente ficava naquela, será que os cientistas vão conseguir logo essa vacina? Não vão? Eu não sei as recordações que vocês têm, Eric, eu, Alif, desse período. Pra mim, era algo que a gente sempre ficava muito preocupado, né? A gente está preocupado ainda, o fato de saber da vacina, ou no sentido do fato dela ser influente ou não, de se vai ter significado ou não, se vai dar uma reação diferente em todo mundo. Então, a gente estava preocupado em querer a vacina, mas ao mesmo tempo também nervoso com relação a como seria essa eficácia dessa vacina ao mesmo tempo, né? Quando ela começou, a crise toda. Pois é. E nós vamos falar de vacina, mas não é vacina contra o Covid. Esse capítulo, ele trabalha de um vírus muito pior. E o Covid já é um vírus muito ruim. Milhões de pessoas morreram, milhares de pessoas morreram por causa disso. Sim. Mas pensando numa pandemia que atingiu realmente a toda a humanidade, tem a ver com o vírus do pecado na nossa vida. E olhando para essa realidade, esse vírus realmente mortal, quero fazer uma pergunta primeiramente para você, Eric. Como que essa pandemia, se a gente pode usar esse termo, né, espiritual, ela começou e qual é a solução, então, que nós entendemos que Deus trouxe para ela? Muito bem. Quando a gente olha para o pecado assim nessa perspectiva e pensa como que ele se espalhou aqui nesse planeta, a gente inevitavelmente volta à história de Gênesis com personagens bem conhecidos que são Adão e Eva, né? E de uma forma bem resumida, a gente pode dizer que esse vírus se espalhou através da desobediência. Então, o pecado, ele nada mais é do que um afastamento de Deus, fruto dessa desobediência desse casal, né? E desde então, nós, como seres humanos, no geral, temos sido desobedientes com Deus. Todos nós, em algum momento, falhamos e deixamos a desejar daquilo que Ele planejou para nós. Só que esse vírus, o vírus do pecado, ele é um vírus que tem mortalidade certa. Então, todos que estão infectados morrem, não tem jeito, mais cedo ou mais tarde morrem. A gente sempre fica muito impactado quando alguém querido nosso perde a vida, mas é um momento em que a gente se lembra que em algum momento nós também vamos descansar, né? E essa dinâmica, ela segue e a gente fica realmente com uma esperança de solução, né? Com expectantes assim, para que isso se resolva. E para isso se resolver, era necessário que alguém obedecesse. No meio dessa desobediência toda, era necessário que alguém obedecesse. E realmente uma pessoa conseguiu obedecer. E essa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. E ele vive uma vida de obediência a Deus, ele vive numa vida em que ele não é infectado pelo pecado. E apesar disso, ele morre também. Morre também. Mas ele morre de uma maneira em que ele deixa... ele não precisava morrer, mas ele deixa um crédito para nós. Ele pega essa morte que seria nossa, que ele não precisava, que ele não merecia, e ele oferece a vida dele como um crédito para nós. Então, a solução para esse problema desse vírus do pecado, dessa pandemia do pecado, ela passa inevitavelmente por Jesus.
Porque nós ficamos presos à morte, mas ele nos tira da morte, pega a morte para ele e coloca a vida no lugar. E aí a gente pode ter uma esperança, a gente pode ter uma luz assim de solução para esse problema tão difícil. E usando ainda essa ilustração, você queria falar, Olive? Não, eu acho... Manda ver. Não, Fala. É muito interessante a maneira como ele colocou, porque a gente percebe o quanto que Cristo ele é fundamental para trazer pra gente uma esperança para aquilo que a gente às vezes não quer encarar, né? Porque a gente não quer encarar a morte. A gente vive uma vida às vezes fugindo, correndo atrás de outras coisas, justamente pra gente não tentar encarar a realidade de que todo mundo em algum momento vai morrer, né? E aí existe essa esperança diferente que ele coloca de Jesus, né? Então eu pergunto pra você, a morte de Jesus é suficiente? Não. Porque o fato do túmulo dele, por causa justamente desse túmulo estar vazio, é que a gente pode ter uma vida completa. Pelo fato de que, se ele apenas morresse, a gente não teria a esperança de uma vida eterna que é somente por causa dele. Por causa justamente da ressurreição. É justamente pelo Cristo vivo que a gente tem a segurança e a certeza de que tudo aquilo que ele prometeu, tudo aquilo que ele viveu e a maneira como ele mostrou, o local que ele foi preparar e que todo esse sacrifício não foi em vão. Porque a partir do momento em que ele ressuscita, ele mostra que a morte não tem mais poder sobre ele. E isso que é algo incrível, porque Paulo fala que no momento em que todo mundo ver a volta de Cristo, Cristo voltar e a gente ressuscitar, a gente vai perguntar justamente para a morte, né? Cadê morte? O seu galardão? Cadê morte? Cadê as suas correntes que nos prendiam nesse processo? Porque não prendem mais. E justamente por causa da morte e principalmente da ressurreição dele. É justamente pela ressurreição que nós podemos confiar que tudo aquilo aconteceu de uma maneira correta e é verídico para a nossa própria esperança. E a gente tem na Bíblia evidências de que Jesus ressuscitou e fora dela? Show de bola. E E essa é aí? uma pergunta boa. É uma pergunta muito legal porque os próprios historiadores, quando eles vão olhar para dentro do texto, da narrativa, da história, eles vão perceber que existem algumas questões que são colocadas dentro da história da ressurreição de Cristo, que elas só são abordadas na história da ressurreição de Cristo se ela fosse verídica. Porque se ela não fosse verídica, isso não ia acontecer. Justamente o fato de que as primeiras pessoas que vêm e que falam sobre essa ressurreição de Cristo são mulheres, que naquela época eram pessoas que não eram usadas como testemunhas de alguma coisa que se viu. Então, o voto ou a validade, a fala, né, era uma fala válida dentro desse processo todo. Então, ficava em xeque, se questionava esse fato. Mas não teve não somente medo disso, mas ao mesmo tempo a gente começa a perceber que as mulheres viram esse processo, 500 pessoas viram depois disso Jesus e passaram 40 dias com Cristo. E essas pessoas, no tempo em que João ele escreve, ele ainda afirma que essas pessoas, e de Paulo, quando Paulo também está escrevendo sobre isso, sobre essa ressurreição de Cristo, ele fala que existiam pessoas naquela época dele, muito tempo depois, que tinham visto Cristo pós esse momento da ressurreição. Então, todos esses processos dentro da Bíblia confirmam, e aí tem um autor que fala isso, e eu finalizo com esse autor, esse historiador que ele é o Paul Maier, ele fala assim, ó, se todas as evidências fossem pesadas com cuidado e justiça, e é de fato justificado concluir que, de acordo com todos os cânones, todas as pesquisas da história, Jesus foi sepultado, mas o túmulo estava vazio no primeiro dia da Páscoa, que é justamente o domingo. Então, não tem nenhum fragmento de evidência descoberto em qualquer fonte literária que mostram, que refutem essa declaração de que Cristo, ele ressuscitou. Por isso, amigos, queria falar agora com você, que está nos ouvindo, que está nos assistindo, nesse restinho de tempo que a gente tem agora, para que você entendesse que somente pela fé em Cristo Jesus e crer num Cristo que morreu no seu lugar e que ressuscitou e venceu a morte, é que eu e você temos direito à vida eterna. Então eu digo para você, por mais que a situação de repente esteja difícil e complicada na sua vida, perto de você, nas suas proximidades, as suas questões emocionais, eu não sei aquilo que você está vivendo. Mas uma coisa eu acredito, e a palavra de Deus nos dá autoridade para falar isso, que é, Jesus é a solução para esse vírus mortal do pecado na existência humana e principalmente para as suas questões. Se você quer se sentir vivo, livre, completo, isso não vai acontecer se você não entregar a sua vida a Jesus. Por isso, creia e viva essa experiência. Bem, a gente precisa encerrar, tá bom? Vamos despedir dos nossos amigos, mas espero encontrar você em outros momentos. Um abraço a todos, foi um prazer. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe vocês.